Boa noite a todos vocês que estão chegando agora aqui para mais um Vem para a Aula. Nesta noite nós temos um tema super sério, uma aula, eu chamei aqui de Aula Denúncia, da Luana Alves, que é coordenadora da Rede Emancipa, também faz parte do coletivo Juntas e é especialista na temática de saúde pública. E eu vou começar já pedindo para a Luana dar uma boa noite para todo mundo e se apresentar aqui na nossa página, no nosso perfil, e você já sabe, é só mandar as suas perguntas, é só fazer seus comentários e a gente vai interagindo com vocês durante esta live. Vem para a aula com o tema O Sistema Único de Saúde, o SUS, sob ataque e o combate à pandemia. Seja bem-vinda, Luana, é um prazerzão te receber aqui. Fala um alô para todo mundo aí. Olá, boa noite a todos. Bom estar aqui, agradeço muito o convite do professor Walter, né? Já ouço falar dele há um tempo, a gente tem amigos em comum aí na Baixada. Fico muito feliz com o convite. Moro aqui em São Paulo já há algum tempo, mas originalmente sou da Baixada Santista, então estou bem contente. Sou Luana, né? Como ele falou, sou psicóloga, sou especializada em saúde coletiva e atenção primária em saúde, e eu também construo um movimento social. Um deles é a Rede Emancipa, de Educação Popular, e eu também sou parte do coletivo Juntas, um coletivo feminista. Muito bem, Luana. E eu queria começar a conversa com você perguntando para você o que é a Rede Emancipa. Eu queria que você falasse mais detalhadamente o que é a Rede Emancipa. Eu estive acompanhando algumas ações de vocês nesse momento, inclusive da pandemia, algumas ações de atenção a pessoas com vulnerabilidade social. Vocês fizeram um trabalho de assistência social, de apoio, né, a pessoas que estão ali com uma necessidade imediata de alimentação, fizeram uma arrecadação, fizeram doação de cestas básicas. Conta um pouquinho o que é a Rede Emancipa, como que ela está organizada e de que maneira que as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que vocês têm desenvolvido podem contactar vocês para fazer parte desse movimento. Perfeito, Walter. Eu vou até partir do final da sua pergunta, né, que você citou todo o movimento que a gente tem feito de apoiar financeiramente as famílias que estão em situação muito complicada, vinda da crise, né? Então, o Emancipa é um movimento que existe há 13 anos. A gente se chama hoje, né, indo um pouco da parte histórica, hoje a gente se chama o Movimento Social de Educação Popular. A gente, na verdade, de forma mais concreta, é uma rede de cursinhos pré-universitários. Né? Então, a gente organiza em diversos bairros periféricos pelo Brasil todo. A Rede Emancipa surgiu em Itapevi, aqui na Zona Oeste de São Paulo, mas se espalhou para o interior de São Paulo, capital. A gente está em outros estados, está no Pará, está no Rio Grande do Sul, está no Rio de Janeiro. A gente organiza cursinhos populares, né? Então, a gente junta professores voluntários, com uma coordenação de cursinho também voluntária, e a gente dá aulas, né, para os alunos aos sábados que estejam se preparando especialmente para o Enem. O cursinho é completamente gratuito, e durante um tempo da nossa história, né, o Emancipa surgiu em 2007, a gente se chamava de rede de cursinhos, né, porque era isso que era, concretamente. Era uma rede de cursinhos populares, núcleos, né, em diversos bairros, que se faziam parte de uma mesma rede e tinham como diretriz o que a gente chama do método da educação popular, principalmente inspirado em Paulo Freire. Então, foi isso que a gente sempre se considerou, e depois de algum tempo, né, mais ou menos 2016, a gente se compreendeu não apenas como uma rede de cursinhos, mas como um movimento social de educação popular. E qual a diferença disso, né? Se a gente fosse só uma rede de cursinhos, a única maneira como a gente ia atuar nas periferias seria com um cursinho, mas a gente acha que a gente consegue fazer mais que isso. A gente consegue, a partir do cursinho, que é um polo de educação, fazer um movimento comunitário, né? E é exatamente isso que a gente está conseguindo fazer nesse momento de pandemia, porque a gente foi bastante atingido também pela crise, porque tradicionalmente a gente tem no início de março as aulas inaugurais, que são um momento que a gente conhece os alunos são periféricos, a maioria nunca entrou num cursinho, tinha pouca esperança de entrar na universidade. Eu mesma, nas primeiras aulas que eu falo com os alunos, geralmente eles me perguntam quanto a USP custa. É a primeira pergunta que eles me fazem quando eu falo que eu estudei na USP. Então, os alunos, a aula inaugural é o primeiro momento da gente falar para eles o mundo do vestibular, a gente falar que está junto nessa, né? Apresentar a educação popular como ferramenta. E a gente não teve oportunidade de fazer isso,
porque seria no dia 14 de março e estava vindo a ordem de isolamento social. Então, a gente não conseguiu fazer nesse ano as nossas aulas inaugurais. Mas a gente, como um movimento social, né, não só uma rede de cursinhos, a gente entendeu o nosso papel comunitário. A gente compreendeu que muitos dos alunos das famílias estavam passando por uma situação muito grave, né? Uma situação de bastante precariedade, muitos perderam emprego, muitos trabalham de forma informal, né? Então, a gente conseguiu estabelecer aí uma rede de solidariedade ativa. A gente usa esse termo porque a gente entende que não é apenas assistência. O nosso objetivo, né, é além de oferecer o alimento, oferecer os livros também, a gente ter naquele bairro um núcleo de solidariedade ativa de forma autônoma, que funcione de forma autônoma. Então, é uma educação realmente focada numa necessidade que as comunidades que não têm acesso, infelizmente, a uma educação pública de qualidade, que possam ter, através desse trabalho que vocês desenvolvem, também um nível de conscientização da necessidade, para a necessidade de melhorar a educação, de lutar pela melhoria da educação, não é apenas privilegiar esses jovens com quem vocês trabalham, mas é também colocá-los numa luta para melhorar a escola pública para todos, pelo que eu entendi. É uma luta também que eles compreendam o papel deles enquanto indivíduos dentro do contexto de sociedade, para que eles possam ser solidários uns com os outros e na comunidade onde eles vivem. A politização dessas pessoas, não uma politização partidária, mas a politização enquanto filosofia, né, necessária para a gente se entender enquanto cidadãos, quer dizer, para sermos cidadãos, temos que ter essa consciência política. Então, é um trabalho muito integral, assim, partiu de jovens, vocês são, pelo que eu percebo, você é uma pessoa muito jovem ainda, né? Partiu de jovens pela própria necessidade, é uma questão muito de subjetividade, vocês se entenderem parte desse processo e quererem fazer uma interferência, uma intervenção na realidade das pessoas, é isso? Que você citou o Paulo Freire, e o Paulo Freire, ele arregaçou as mangas e foi lá, na primeira experiência dele, ensinar as pessoas que não sabiam ler e escrever, a ler e escrever, para que elas pudessem votar, né? Que fique bem claro isso, que era proibido o voto do analfabeto, quando Paulo Freire fez a primeira intervenção para ensinar pessoas adultas, muitas delas idosas, que não podiam exercer o direito ao voto porque não sabiam nem assinar seu nome, nem escrever seu nome, né? É um pouco isso. Hoje a gente superou esse analfabetismo, embora ainda haja uma quantidade grande de pessoas analfabetas, mas nós temos um analfabetismo político preponderante ainda na sociedade, precisamos vencer com esse trabalho. Sim. E eu queria Sim, a gente pode ter vencido ou está próximo de vencer o analfabetismo. Sim. Desculpa, o delay tá. Eu vou deixar você terminar, porque senão eu vou sempre incomodar você com a fala te cortando, Luana, desculpa. Mas termina o que você ia falar. Eu gostei bastante da maneira como você colocou, porque a gente pode ter superado, né, do ponto de vista dos dados que a gente vê o analfabetismo, mas a gente não superou a exclusão social, né, que é sobretudo o que gera a falta de participação política, né. Então, no Emancipa, contando um pouco da história, sim, nós somos muito jovens, o Emancipa surgiu como dá para dizer que uma dissidência do cursinho da Poli, né. O cursinho da Poli é um cursinho também pré-universitário, que iniciou na Universidade de São Paulo, feito por alunos da Universidade de São Paulo, que algumas pessoas do Emancipa, que hoje são do Emancipa, faziam parte na época. Enfim, tiveram algumas discordâncias, porque começou a se cobrar a mensalidade dos alunos, mesmo que um valor baixo. E para a gente, isso não era uma possibilidade. E aí o Emancipa surgiu, em 2007, com alguns desses ex-professores do cursinho da Poli, muito jovens. E o Emancipa hoje, Walter, está com quase 70 cursinhos pelo país. Em São Paulo, a gente é em 30 cursinhos. E existe um movimento que é muito próprio da nossa forma de funcionar, que é o seguinte: os alunos para a gente são fundamentais, não só como pessoas que vão mudar a universidade pública, mas como pessoas que vão seguir o movimento, né? Então, hoje, boa parte dos cursinhos são coordenados por ex-alunos. É muito comum que os alunos do Emancipa entrem, passem na universidade 1 ou 2 anos, ou mesmo que não passem, porque para a gente o que não passa é tão importante quanto o que passa, porque o que a gente quer é aliados na luta pela educação popular, pela educação pública de qualidade, mais do que pessoas que entram na universidade. E essas pessoas, esses ex-alunos, viram coordenadores de cursinho,
né? O cursinho mais novo que eu faço parte, por exemplo, aqui em São Paulo, do Jardim, uma das pessoas que coordena comigo é uma ex-aluna, que foi de um outro cursinho. Então, esse movimento acontece muito. Na Zona Leste, por exemplo, a gente tem 3 cursinhos na Zona Leste de São Paulo. Teve um primeiro que surgiu, né? E tava tendo uma evasão gigantesca. A gente foi percebendo que a maioria dos alunos morava muito longe do cursinho. No ano seguinte, um grupo de ex-alunos fundou um cursinho mais para o cantão da Zona Leste. Então, esse movimento de enraizamento é muito típico de nós, né? E é muito feito por pessoas jovens. Isso, de fato, é o que vem acontecendo. E existe, de fato, um trabalho, não só deles entrarem na universidade, estudarem os conteúdos do vestibular, mas de uma educação crítica, uma conscientização política muito forte, né? Então, a gente sempre fala que tem 3 tarefas do aluno do Emancipa. Uma é entender o mundo do vestibular e como você se encaixa nele. Porque quando a gente fala do mundo vestibular, a gente fala do que é o vestibular, do que é a universidade pública, do que é histórico de escravidão do nosso país, do colonialismo, da exclusão, né? A segunda tarefa é o projeto individual, ter de forma mais estruturada o seu projeto de vida. E o terceiro é o projeto coletivo, que é entender assim no mundo, né? E o quanto você pode mudar de forma coletiva a sociedade. Muito legal. A gente tem um depoimento aqui, aliás, eu gostaria de fazer uma pequena interação com quem está chegando e mandando mensagem. O Roberto Rosário está dando uma boa noite para nós. Muito obrigado, Roberto, por ter feito esse contato, essa ponte entre Luana e eu, para que a gente pudesse hoje estar aqui começando essa nossa conversa. A gente já vai entrar no tema da nossa aula, né? Estamos fazendo esquenta, mas falando de um assunto muito importante, porque o trabalho do Emancipa é muito legal, muito interessante. Quisera tivéssemos em todos os lugares esse nível de organização e consciência para a gente poder trabalhar com a formação de jovens, né, no nosso país. Quisera que a escola pública tivesse esse nível de preocupação, de qualidade, de abordagem, para realmente libertar as pessoas e transformar a realidade delas a partir da sua própria consciência, né? Uma consciência de classe que é tão necessária. Estamos recebendo a Lê, escalafobética, um grande abraço, Lê. A Elda está mandando um boa noite, também professora aqui em Guarujá, de escola pública, batalhadora. A Lê está falando que ela participou do Educafro. Rapidinho, Luana, qual é a diferença entre a abordagem do Educafro e da Rede Emancipa? Olha, eu não sei se eu consigo dizer com total certeza, né? Eu acho que as histórias dos movimentos são diferentes. Apesar da gente ter muita coisa em comum. Em 2013, foi em 2013, eu cheguei a ser colaboradora do Educafro, inclusive do Educafro do Guarujá. Conheço Mary Careno, conheço algumas pessoas aí. E o que eu percebi era muita semelhança, sobretudo. Existiam algumas diferenças organizativas, né? Então, por exemplo, na Educafro não tinha uma coordenação de cursinho como tem no Emancipa, né? Não tinha... Eu, pelo menos, não conhecia uma estrutura de coordenação estadual. Mas a gente tem muito em comum, né, justamente o trabalho periférico e entender o papel estratégico da juventude negra. Eu acho que isso a gente tem muito em comum, né? A Educafro tem como missão a juventude negra, empoderar a juventude negra, né? Isso a gente tem super em comum. Eu acho que tem mais a dizer de comum do que de diferente. Eu acho que algumas diferenças que tem, talvez, é a própria questão organizativa e também a questão da educação popular, né, da educação crítica freiriana como uma ferramenta diária, cotidiana. Muito bom, muito bom. E eu queria ligar aqui, tem um boa noite também da Dal Correia, a Dalva está chegando aqui para dar uma boa noite para a gente. Boa noite, Dalva, muito obrigado pela presença aqui, pelo compartilhamento. A gente tem também um movimento hoje importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Luana. Você que é mulher, né? Uma mulher negra, estudante de escola pública, de universidade pública, que atua na área da saúde e hoje está vivenciando uma pandemia de frente, encarando essa pandemia, né? Com muita dificuldade, o país está passando por ela, nós temos muitas coisas para falarmos sobre isso, mas, ao mesmo tempo, esse ano é um ano político, é um ano de eleições. A cada 2 anos nós temos eleições no nosso país, e agora, em 2020, a gente tem a eleição, são eleições municipais, 5.570 municípios no Brasil inteiro, de pequeno, médio, grande porte, com
poucos habitantes ou com milhões de habitantes, terão que fazer escolhas e eleger câmaras de vereadores e eleger prefeitos municipais e vice-prefeitos. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma enorme diferença entre o número de parlamentares, seja nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ou mesmo nos executivos, uma grande diferença entre o número de homens e mulheres que ocupam esses postos eletivos, que detêm mandatos. Aqui em Guarujá, por exemplo, são 17 vereadores, apenas uma mulher, né? Que sofre todo tipo de preconceito, enfim. Da dificuldade que foi para ela chegar à Câmara, independentemente da linha ideológica, partidária, do que se defende, mas o fato de ser mulher, a dificuldade que teve para chegar à Câmara, e a gente olha e vê que esse retrato é um retrato muito comum, Brasil afora. E você faz parte de um movimento que tenta superar essa situação, entre aspas, né, machista, dentro da política brasileira, que é o movimento Juntas. Queria que você falasse brevemente sobre o que é esse movimento e como que dialoga, emancipa Juntas com a Luana, que é estudante de escola pública, enfim, militante, aguerrida, política, que sabe muito bem qual o seu lugar no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse movimento Juntas, o que ele significa, qual é a representatividade dele. Falo sim. Bom, o Juntas, eu conheci quando eu entrei na Universidade de São Paulo, né? Então, o Coletivo Juntas é um coletivo nacional que existe já há algum tempo. O Coletivo Juntas existe desde 2011. É um movimento de mulheres, é um movimento feminista, né? Que entende o feminismo como uma estratégia política muito importante para as mulheres, porque entende que o machismo, infelizmente, estrutura a nossa sociedade, né? Então, apesar da gente entender que comportamentos machistas devem ser apontados, devem ser denunciados, a gente também entende que o machismo, infelizmente, estrutura a nossa sociedade. Então, não é apenas uma questão individual, é uma questão de estrutura social. A gente entende que fazer uma luta política contra o machismo é absolutamente importante se a gente quiser uma sociedade radicalmente diferente, né? Então, para a gente, a opressão às mulheres é base de várias opressões que a gente percebe. Opressão de classe, opressão em relação à diferença salarial. Então, o Juntas procura fazer um debate feminista amplo, né? O que isso quer dizer? A gente entende que a luta das mulheres diz respeito a uma luta política global. A gente acha que a luta das mulheres não é só setorial, eu diria, né? Então, a gente acha que para as mulheres conseguirem vencer o machismo, vencer uma estrutura que nos coloca para baixo, né? Que nos coloca na base da pirâmide, é importante a gente estar na luta política global. Então, a gente sempre vai estimular que mulheres não apenas entrem na política, mas entrem por uma nova política, né? A gente não acha que é possível, por exemplo, claro que a gente apoia que todas as mulheres tenham movimentações, que virem figuras públicas, mas a gente quer que as mulheres entrem na política para representar todas, né? A gente quer que tenha um programa para as mulheres. Então, é o que a gente fala, não basta ser mulher, tem que, de fato, representar a maioria, né? Tem que lutar contra o machismo, tem que priorizar as nossas pautas, tem que não ter medo de falar de questões importantes, né? Que dizem respeito ao nosso corpo, que dizem respeito à nossa autonomia reprodutiva. Então, pra gente, tudo isso é muito importante. O Juntas foi fundado por várias mulheres muito importantes, que eu tenho muita referência, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, você deve conhecer, Mônica Seixas, deputada estadual, também é membro do Juntas. Eu conheci a Sâmia no Juntas, inclusive. Nós duas éramos estudantes na USP, né, do coletivo feminista. A gente fazia ato, a gente fazia discussão, a gente fazia debate, a gente ainda faz. E o movimento serve para isso. Serve para a gente falar para as jovens mulheres em especial que é importante a gente fazer uma luta política global, que a gente vence o machismo na estrutura do machismo, né, combatendo uma estrutura que na raiz é desigual. Então, a gente procura... Não é uma luta que permita abaixar a guarda. Tem que estar pronto para a luta mesmo, ir para cima e questionar, defender, inclusive a questão mesmo de terminologia. Há uma disputa de narrativas em relação ao que é o feminismo, há uma interpretação muito equivocada no senso comum, né, de que o movimento feminista quer que as mulheres dominem o mundo. Não é nada disso, né? É uma luta por igualdade de direitos, é uma luta por um resgate histórico,
que nunca aconteceu, porque nós nunca tivemos igualdade entre homens e mulheres, e quando você fala de feminismo, você está falando da defesa de direitos humanos. Os direitos humanos prevêem que todos somos iguais, e essa igualdade não existe. Ela é muito, muito evidenciada, principalmente quando a gente começa a olhar essas questões mais estruturais da sociedade, né? O papel da mulher dentro de casa, a violência doméstica, enfim, tudo isso é motivo para vocês se juntarem, daí o nome, juntas. Então não é uma luta só política, é uma luta por políticas, é isso? Exato, é uma luta por políticas, entendendo que é papel também do Estado lutar contra o machismo que estrutura a sociedade, né? Então, é isso, a nossa luta por igualdade tem que ser uma luta que considere o histórico do mundo, que é que as mulheres sempre estiveram na base da pirâmide. Não adianta a gente lutar por igualdade sem entender como o mundo se estruturou, né? E existe ainda uma narrativa que a gente percebe muito na sociedade de que o feminismo não é mais necessário porque a gente já conseguiu atingir a igualdade, né? Essa narrativa existe, mas, ao meu ver, ela só serve ao propósito de não fazer avançar mais a igualdade. Porque é óbvio que a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar. Ainda as mulheres ganham menos, ainda as mulheres sofrem mais violência doméstica, ainda as mulheres são mais assassinadas pelos seus parceiros, né? O lugar mais perigoso para a mulher estar é dentro de casa, né? Porque ela pode ser assassinada pelo seu parceiro, pelo seu familiar. Então, a gente entender que a igualdade persiste é a gente entender a necessidade da luta política, né? Isso passa pela luta por políticas públicas, sem dúvida nenhuma, políticas de saúde, políticas de assistência, políticas de segurança, né? E a gente luta muito por isso. A questão das delegacias de violência contra a mulher, por exemplo, é uma pauta importante do Juntas. A questão delas serem 24 horas foi uma das grandes pontos que a gente teve de luta, né? Mas também uma política mais geral, não só da política pública. Uma política de estrutura de entender que o feminismo é uma ferramenta necessária para a gente denunciar o machismo na sociedade para tentar superá-lo. E o que eu ia te falar, fazendo até uma ponte com o tema dessa nossa aula de hoje, e agora eu vou começar a pedir para você, para a gente direcionar a nossa conversa para esse tema que é um tema super importante no momento atual, né? Nós estamos vivendo uma transformação muito importante no nosso país, embora a gente esteja patinando nesse momento, a gente teve aí alguns problemas estruturais e conjunturais. Os estruturais a gente vinha superando, com algumas políticas que foram sendo implantadas desde a reabertura democrática do nosso país, muita dificuldade para que a gente pudesse conseguir ter um Brasil mais desenvolvido. Um Brasil mais desenvolvido significa um Brasil menos desigual, um Brasil com menos concentração de riquezas, um Brasil com mais oportunidades para todos. A gente sabe que é um caminho difícil, né, de ser trilhado, porque, como você mesma falou nos dois exemplos da educação e da questão dos direitos das mulheres, nós temos algumas questões estruturais na nossa sociedade, como é também o caso do racismo no nosso país, né, que acabam afetando diretamente a possibilidade de avanços sociais, né? A gente vive num país que é extremamente racista, extremamente machista, um país que é o país das hipocrisias, né? Onde a classe política é uma classe dominante e que se apropria dos recursos do Estado e tenta entregar para a sociedade o mínimo possível, uma vez que eles fazem ali, na condução das políticas, o direcionamento dos recursos públicos para atenderem aos interesses deles, né? A gente vê agora na questão mesmo da emenda constitucional que alterou os gastos públicos e definiu um limite de teto, né? E a gente, acho que compartilha da ideia de que o limite de teto é uma desculpa muito grande para reduzir investimentos na área social, ou seja, para atender a quem mais precisa, para poder sobrar dinheiro para chegar nas políticas que atendem a essa camada lá de cima da sociedade, principalmente pagamento de juros de dívida, beneficiamento dos grandes produtores, redução de impostos e tributos para esses grandes empresários, né, que estão no país. E quando a gente fala de tributação, por exemplo, a gente vive uma enorme falta de consciência do pequeno empresário, né, que é também um explorado de alguma maneira, né, porque, de certa forma, o crédito para ele é mais caro, a dificuldade dele sobreviver é maior, ele está vivendo isso agora
no momento de pandemia. Nós estamos todos igualmente sendo afetados pela doença, por um lado, mas desigualmente sofrendo consequências dela, né? Porque as consequências são mais graves para quem é mais pobre, né? Ou para o pequeno empresário em relação ao grande, né? As grandes empresas compraram 30 milhões de testes de coronavírus. 30 milhões de testes. O SUS comprou 40 milhões. Eu queria que a gente começasse a falar sobre o SUS. E eu queria te perguntar, Luana, do histórico desse SUS. Ele sempre existiu? Porque tem gente que acha que o SUS sempre existiu. É importante a gente pelo histórico para entender a importância, né, professor? Bom, o SUS, eu gostei bastante quando você fala que as elites econômicas do nosso país, os grandes empresários, os donos do poder, eles sempre querem mais e são muito hipócritas, né? Então, de fato, é óbvio que uma elite como essa, um poder como esse, não deixaria um SUS surgir se não tivesse muita luta por trás, né? Se não tivesse muita movimentação, né? Então, como é no do SUS? O SUS surgiu a partir da Constituição de 88, né? E foi regulamentado em 90 pela Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080. Mas antes disso, como é que era? Antes disso era um modelo que era o seguinte, se você tivesse carteira de trabalho, você podia ser atendido em hospitais, em serviços de saúde, ou era isso, ou você tinha carteira de trabalho, né? Ou você era atendido em santas casas, que eram os hospitais filantrópicos. Então, não existia um sistema universal de saúde. A saúde é entendida ou como um direito apenas dos trabalhadores formais, que eram, naquela época, mais ainda do que são hoje, era uma minoria da população, apesar de todos trabalharem, só uma minoria tinha carteira de trabalho. Então, ou você entrava por aí, ou você dependia da caridade. Não tinha noção de saúde como um direito, né? Foi só a partir de 88, com a Constituição que a gente teve, o SUS, né, garantido por lei. Mas isso, como eu disse, foi fruto de muita luta, né? Existia ao longo dos anos 70 um grupo que lutava contra a ditadura militar, que era um grupo enraizado, que se chama genericamente de Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, né? O que era esse movimento? Eram trabalhadores da saúde, eram ativistas, eram intelectuais, eram sindicalistas, eram movimentos de bairro, eram movimentos ligados à igreja, eram pessoas que pensavam em vários cantos do país como as condições sanitárias do Brasil produziam mais miséria, produziam sofrimento, produziam violências diversas, né? Então, era um movimento que pensava a saúde não só como um serviço, mas como uma forma de reorganizar a sociedade. O movimento da reforma sanitária brasileira atuou contra a ditadura militar, atuou de forma a influenciar, né, o que seria a política pós-queda da ditadura militar, e conseguiu fazer uma conferência em 86, que foi a 8ª Conferência de Saúde, que foi um marco, né? Essa 8ª conferência tirou um documento final que, inclusive, influenciou no que ia ser a legislação do SUS. Então, o SUS foi um ganho das pessoas, foi um ganho de movimentos sociais, não foi uma concessão dos donos do poder, né? E aí, historicamente, o SUS é essa conquista que garantiu que a saúde não seria mais nem uma caridade, nem algo que seria dado só para os que tinham certo documento, então passou a ser o acesso universal. Então, qualquer pessoa que chegasse no serviço de saúde gerido pelo SUS teria direito ao atendimento, simplesmente por ser uma pessoa, ser cidadão e ter direito a ter a saúde quando estivesse adoecido, ou ter direito à promoção de saúde, e esse direito também ser visto de forma coletiva, não só de forma individual. Então, foi uma grande conquista do povo brasileiro. Depois da regulamentação de 1990, foi se enraizando, né? Foi acontecendo um movimento de municipalização, que é o que deveria acontecer mesmo. Só que ao longo dos anos seguintes, o SUS também foi sofrendo um grande desfinanciamento, né? Então, o SUS sofre do que a gente chama de desfinanciamento crônico. Desde o início, foi tirado o dinheiro do SUS, né? Isso desde 1990. Então, a nossa luta tem que seguir firme. Mas o histórico é esse. É um histórico de movimentos sociais que pressionaram para ele existir. Ô, Luana, lá atrás, eu me recordo, né, muito bem, aliás, quando eu era criança, eu tenho 49 anos de idade, então, ali nos meus 8, 9 anos de idade, aqui em Guarujá, nós tínhamos uma dificuldade de acessar a medicina. Era quase impossível, né? Eu lembro de acordar muitas vezes, eu tinha bronquite quando era criança, então eram crises e crises e crises, e uma luta da família, né? Por sorte, meu pai era trabalhador registrado com carteira assinada, e eu lembro de uma carteirinha do INPS.
Instituto Nacional de Previdência Social. Meu pai tinha uma, minha mãe tinha uma como dependente, eu tinha uma também como dependente, era uma carteirinha bege para marrom, assim, e a gente acordava 4 horas da manhã aqui em Guarujá e atravessava para Santos, ia ali para Epitácio Pessoa, ali perto de onde hoje é o shopping, o Praia Mar, onde hoje é a sede do AME, do Ambulatório Médico de Especialidades, ali tinha o INPS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social. O INAMPS, Instituto Nacional de Apoio de Ambulatório Médico, sei lá, eu não lembro o que significava, tinha o INAMPS, né, e o INPS. E era nesse momento, não era universal, só era atendido quem tinha carteira assinada, quem não tinha atendimento. E ainda assim, mesmo com carteira assinada, qual era a dificuldade? Não estou falando, 4 horas da manhã, a gente saía para ir lá marcar consulta. Então ela tinha aqui, minha mãe ia junto comigo, marcava a consulta, voltávamos, meses depois a gente voltava lá para ter a consulta com o médico, e quando chegávamos lá, era uma fila enorme, ficava o dia inteiro para poder passar por um médico e tal, para poder ter início a algum tipo de tratamento. Naquela época, o médico dava uma receita, você tinha que pegar o remédio, a receita, se virar em dinheiro e comprar o remédio. Não tinha outro jeito. E aí vem o SUS, Sistema Único de Saúde, como você está falando, depois de muita luta, de muitas mortes, e uma realidade, eu quero até compartilhar rapidamente, porque o Nexo Jornal soltou uma matéria muito legal, que é para ler e guardar. Tá ótima essa matéria. Você viu lá, né? Eu vou compartilhar rapidamente. Tá excelente. Eu vou compartilhar na tela para a gente aqui a guia, né, o passado, o presente e o futuro do SUS. É uma matéria muito completa. Só para mostrar alguns dados rapidamente, esse aqui é um deles, né? Deixa eu colocar na tela, depois eu volto a gente. Esse gráfico, gente, para quem não está conseguindo enxergar muito bem, mas a linha aqui, a linha que está sendo mostrada em roxo ali no meio, ela é a linha que mostra a situação do Brasil, comparativa com outros países. As linhas azuis em clarinho ali, aquelas manchas claras, são outros países. O que importa para a gente é a linha roxinha que está ali, que é o Brasil. E tem uma linha ali no meio, exatamente no meio do gráfico, que é a criação do SUS. Como a Luana acabou de falar para a gente, a partir da Constituição de 1988 foi criado o SUS. Isso aqui é a expectativa de vida ao nascer. A gente tem uma expectativa de vida ao nascer crescente e que se acentua a partir da criação do SUS. E o gráfico de baixo, ele mostra uma queda, que é a queda da mortalidade infantil. A linha também mostra claramente a importância do SUS para a queda da mortalidade infantil. Consolida políticas públicas, né, Luana? Consolida políticas públicas. Eu queria que você falasse sobre isso. O desfinanciamento do SUS, como a gente estava falando da educação inicialmente, eu até esqueci, eu acho que foi Darcy Ribeiro, né, que falou isso, né, que o problema do sucateamento da educação não é um problema, né, é um projeto, né? Sucatear a educação é um projeto. Sucatear a saúde também é um projeto? Sem dúvida, Walter, excelente a sua comparação. O SUS, como dito, ele foi uma luta, né? Foi uma luta para consegui-lo e é uma luta para mantê-lo, né? O SUS nunca foi um projeto dos donos do poder do Brasil, né? Como eu te falei, o SUS teve a lei orgânica em 90 e desde então, no momento em que se precisava regular as fontes de financiamento do SUS, esse debate foi sendo sempre postergado, né? Existe um estudioso do financiamento do SUS, o professor Aquilas Mendes, que eu gosto muito, que faz alguns estudos detalhados de como o SUS é financiado historicamente. E o que ele diz para a gente, nos dados, é um dado muito interessante, que o PIB brasileiro varia, né, e, consequentemente, o nível de financiamento do SUS varia. Só para dar uma situada geral. O financiamento do SUS vem da União, recursos da União, recursos no nível menor dos estados, né, de fontes dos estados, e no nível grande dos municípios, né? Então, o SUS é tripartite, ele é bancado e gerido pela União, pelo Estado e pelo município. Mas o grosso do dinheiro vem ou do município ou da União. O que ele diz é que da participação da União, da União, digo, do federal no SUS, desde de 95 a 2015, foi 1,7% do PIB, de forma constante. Então, não aumentou, né? Ao mesmo tempo que a média de gasto com juros de dívida pública foi 7,1%, o inverso, né? Então, 1,7%.
foi a média que se teve de gasto com o SUS de 95 a 2015. 1,7, nunca saiu muito disso, né? Enquanto isso, em torno de 7% gasto com juros da dívida pública, né? Que nunca foi auditada, que tem que, enfim, todo esse debate que a gente sabe. Então, o que isso quer dizer para a gente? Um outro dado interessante também sobre financiamento do SUS é que, historicamente, a participação dos municípios no financiamento do SUS também foi aumentando. Então, o SUS foi cada vez mais sendo pouco financiado pelo governo federal e ficando a cargo dos municípios, que se endividam para tentar pagar UPA, para tentar pagar profissional, enquanto o governo federal cada vez mais se distancia do ponto de vista de financiamento, de bancar o Sistema Único de Saúde, né? Então, foram vários golpes que foram sofrendo. Dentro do orçamento da Seguridade Social, né, que é onde está o SUS, onde está a assistência, a gente tem uma coisa chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União. É um valor de 30% que vai, na prática, para pagar juros da dívida. Então, 30% do valor que devia ir para o SUS vai para banqueiro, numa dívida que o governo não audita. Né? Então, essas são questões que vão sendo perpetuadas ao longo de vários governos que foram existindo, né? Alguns tiveram mais avanços e outros menos, mas, no geral, em termos de financiamento, ficou em torno disso. Né? Nunca saiu muito desse patamar e a participação da União foi cada vez menor no SUS. Então, de fato, é um projeto. Fica claro que é um projeto. Quando a gente vê a linha histórica, fica claro que o desfinanciamento do SUS é um projeto de longo prazo, né? Eu queria apontar rapidamente, só para fechar, para dar um exemplo mais concreto disso, do que é o projeto, né? Aí que se tem para o SUS. Quando o ministro Mandetta, que a gente admirou, porque ele teve um posicionamento minimamente consequente em torno da pandemia, de falar do isolamento social, de fato, ele foi minimamente consequente, comparado com o Bolsonaro, qualquer pessoa parece razoável. Mas a verdade é que ele assumiu o cargo dizendo que o projeto dele era planos populares de saúde. O que é isso? Planos populares seriam planos de baixo custo para a população pobre e você ter um SUS só para os 20% mais miserável do país. Então, deixaria de ter um sistema universal. Passaria a uns 20% da população mais pobre e ter um SUS muito ruim, muito subfinanciado, e o resto ter o que ele chamava de plano popular, que na prática provavelmente seria um serviço ruim e a população ainda tem que pagar. Então, ele assumiu com esse discurso. Luana, isso evidencia, né, com muita clareza com o que a gente está lidando, né? Eu trouxe rapidamente aqui alguns dados em relação à questão mesmo de financiamento e gasto, né? 122 bilhões foi o valor aplicado, quase 122,269, 122 bilhões, 269 milhões de reais foi o valor aplicado em saúde em 2019, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional. A gente sabe que a PEC que limita os gastos públicos, né, hoje já uma emenda constitucional, não é PEC, né, uma emenda constitucional, a Constituição está lá agora com essa diretriz política de que você tem que ter um limite para os gastos públicos, e isso tira recursos da saúde. Essa lei, essa emenda à Constituição, o ano passado tirou 9 bilhões da saúde. Né? Tirou 9 bilhões da saúde. Quer dizer, agora aqui a gente tem um gasto por pessoa, per capita, né? R$5.200 foi o gasto per capita do Brasil com saúde em 2018. A gente está falando aqui hoje, em valores de hoje, de menos de $1.000 por pessoa em saúde, né? Menos de $1.000 por ano. Nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil fez questão de entrar, de fazer parte e tal, que é o OCDE, o valor que reúne recursos públicos e privados, esse valor reúne recursos públicos e privados em saúde. Né? Nós gastamos muito pouco, investimos muito pouco, saúde não é gasto, é investimento, né? Coloca o nosso país em 37º lugar entre 44 países. Quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, que são as duas áreas sociais de extrema relevância para a emancipação, de fato, do cidadão, né, a gente está diante de um cenário devastador no setor público. Né? Nós investimos pouco dinheiro e ainda muito desse dinheiro está canalizado para programas que atendem a interesses privados, como você falou. Esse governo que está aí, ele vê com muitos bons olhos a privatização da saúde. E a gente tem uma temática que eu queria que você falasse, porque você tocou no tópico da escolha política de sucatear o SUS, fazer o SUS ser piorado para que se justifique uma privatização. É um pouco isso? Vamos falar da questão das organizações sociais, das OS? O que é isso?
É uma terceirização? É um modelo de gestão de mais qualidade? Como é que funciona a escolha dessas OSs? São empresas? Elas visam ao lucro? Na prática, como é que isso aí está acontecendo no nosso país? Em Guarujá, eles aumentaram essa terceirização. Antes nós tínhamos, por uma política que vinha do governo federal para os municípios, com o Programa de Saúde da Família, esse Programa de Saúde da Família, ele indicava a necessidade de contratar terceirizados, era isso, né? Com OSs. Queria que você explicasse. E aí, aqui agora, eles estão contratando OS para tudo. A saúde do município, que ela está quase totalmente terceirizada, privatizada. Não é isso que está acontecendo já? O SUS já está sendo privatizado? O SUS está sendo atacado aos poucos, Walter. Por isso é importante a gente seguir muito atento. Então, vamos lá. O que são as OSs? Organizações Sociais de Saúde. Como eu fui falando, né, o SUS foi sofrendo um desfinanciamento histórico, né, que o dinheiro foi sendo diminuído aos poucos, principalmente por parte do governo federal, e existe já há alguns anos o que se chamam de Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um teto para as prefeituras para gastarem com gastos pessoal, né, que é para gastar com folha de pagamento. Então, o que aconteceu? Aconteceram dois movimentos para os municípios. O governo federal foi gastando menos, de forma que o montante que o município tinha que participar para financiar a saúde foi ficando cada vez maior, e a Lei de Responsabilidade Fiscal colocava para o município um entrave para ele conseguir bancar a folha de pagamento. Então, foi meio que um movimento conjunto para criar uma situação em que os próprios gestores, né, se viram obrigados, e não que não quisessem, porque também tem os seus interesses, em não fazer o contrato direto dos profissionais de saúde, né? Então, você tem médico, você tem enfermeiro, você tem técnico, você não vai mais, como uma certa solução aí para essa questão de não poder gastar tanto com um profissional de saúde por causa dessa lei, ao mesmo tempo que não vem dinheiro do recurso federal. O que se deu de solução, entre aspas, foi você terceirizar a contratação. Então, você contrata uma empresa que entra aí como verba para contrato, e não necessariamente como verba para pessoal, para a prefeitura, e aí essa empresa que faz uma terceirização da contratação. Então, em vez de eu, prefeitura, contratar um médico, um enfermeiro diretamente, o MOS vai lá e contrata para mim. Só que isso foi crescendo, né? Então, depois, além das OS contratarem os profissionais, elas passaram a gerir o serviço de saúde, a fazer a gestão do serviço de saúde. Isso acontece principalmente na atenção básica de saúde, que são as UBSs, né? Que é justamente a parte mais capilarizada. Então, o que acontece? Em vez da prefeitura ter o gasto direto com aquele serviço, ela paga uma empresa, na prática é uma empresa, né? Que tanto contrata os profissionais, quanto faz a gestão. Isso é bastante problemático. Por quê? Primeiro, porque a gestão tem que ser do Sistema Único de Saúde, porque existem diretrizes para você fazer isso. A OS, quando ela passa a gerir um serviço, ela coloca as diretrizes dela, né? Ela não tem um compromisso público que a prefeitura, que o Estado, que a federação deve ter. Então, é uma empresa. As diretrizes do trabalho, a maneira como se toca o serviço, os próprios princípios do atendimento ficam comprometidos. Outra coisa é que, para o trabalhador de saúde, a coisa fica muito complicada. Você não tem a estabilidade de ser um servidor público, né? Então, o que a OS faz? Você passa a ser um trabalhador, na prática, de uma empresa, né? Porque você não pode questionar, você não pode fazer nenhum tipo de movimentação para pedir por melhores condições de trabalho, para pedir por melhores salários. Então, fica bastante complicado para o trabalhador de saúde também. E também piora para o próprio usuário de saúde, né? Porque ele também vai ter muita dificuldade de, por exemplo, reclamar com a prefeitura, de pedir por um melhor atendimento em saúde, de pedir por mais qualidade. Porque quem é o responsável é uma empresa, não é o Estado, né? Então, na prática, é você transferir o papel do Estado para as empresas. E o que vem acontecendo? O que vem acontecendo que a gente percebe é que as OS têm muito pouca transparência, né? Então, a gente já teve CPI de OS que já apontaram várias irregularidades. Vou dar só um exemplo para você de uma OS. Eu posso falar o nome dela, porque eu não sou contratada dela, eu falo. No Rio de Janeiro tem uma OS chamada Iabas. É uma das maiores do país. Estava no Rio de Janeiro, geria as UBSs de lá, que eram contratos milionários,
declarou falência, não pagou os funcionários, né? Deixou funcionários com dívida trabalhista, não pagou, e alguns meses depois veio para São Paulo. Essa é a OS que está gerindo um dos hospitais de campanha aqui em São Paulo. Então, a mesma que declarou falência lá no Rio de Janeiro, que não pagou os funcionários de lá, veio para São Paulo e conseguiu um contrato milionário nos hospitais de campanha. Então, isso é só um exemplo do que é a terceirização no campo da saúde. Então, é mais gasto e menos qualidade. É uma questão bastante séria essa, né? Porque quando a gente observa que os gastos em saúde eles vêm passando por uma transformação ao longo do tempo, eu queria falar mais alguns números aqui, Luana, rapidamente, para ilustrar essas informações que você está passando para a gente de uma maneira bastante aprofundada, né? Porque é uma análise muito crítica de um sistema de saúde que é importante para o nosso país, porque a maioria dos brasileiros depende dele. E muita gente não sabe qual é a dimensão dele e a importância que esse sistema tem. É um dos maiores sistemas de saúde do mundo, né? Que atende a uma quantidade de o único sistema de saúde do mundo. Pode falar. O único sistema de saúde no mundo o único sistema público de saúde do mundo para mais de 100 milhões de pessoas. Então, nós temos países como a China, que embora seja um país que se diz socialista, não tem um sistema público de saúde tão abrangente quanto o SUS aqui no Brasil. A Índia, que é um outro país de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, também não tem um sistema de saúde tão abrangente quanto o SUS e que atenda a mesma quantidade de pessoas que o Brasil tem. Então, a importância do SUS é muito grande em termos globais. Mas olha os números, né? Alguns números, e a gente volta de novo nessa questão que você está falando. 54,7% dos hospitais privados no Brasil mantinham vínculos com o SUS em 2019, segundo a Federação Brasileira de Hospitais. Então, quando a gente fala de SUS, Sistema Único de Saúde, sistema público, é uma meia-verdade, né? Porque mais da metade dos hospitais dependem do dinheiro do SUS para poderem se manter. Aqui em Guarujá nós temos um hospital, que é o Santo Amaro, que atende hoje 100% ao SUS, porque fizeram uma manobra no hospital e pegaram a parte, entre aspas, a parte podre do hospital, juridicamente, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário, pegaram aquela empresa que está quebrada e deixaram ela cuidando do Hospital SUS. É uma empresa que não deposita fundo de garantia, que não paga INSS, enfim, que tem uma série de problemas, ela mantém o SUS. E aí ela tem convênio com a prefeitura para receber o dinheiro da prefeitura e manter os leitos SUS no município. E dentro da mesma estrutura física desse hospital, eles fizeram uma terceirização do hospital e colocaram lá dentro um novo CNPJ, uma nova empresa que se transformou num hospital limpinho e cheiroso, bonitinho, chamado Hospital Dom Domênico, que é um hospital particular que atende apenas a convênio e particular. É um outro CNPJ, é uma outra empresa zerada, limpa. Ou seja, o SUS ele vem sofrendo ataques, tomando porradas, mas o privado tem um pouco de mão nisso, porque ele vai lá pegar esse dinheiro do SUS para manter sua estrutura funcionando. Aí nós temos números que mostram esse sucateamento que você falou. 426 mil era o número de leitos de internação em todo o país em 2020, nas redes pública e privada. Nós não temos meio milhão de leitos hospitalares. E esse número, Luana, olha como bate com o que você disse. Ele é 1/3 menor do que em 2009. Em uma década, nós perdemos 1/3 dos leitos SUS. Os leitos SUS, eles diminuíram, gente. Olha o que estamos vivendo aqui. 48 mil leitos de internação SUS foram fechados no Brasil entre 2009 e 2020. Isso representa 8% dos leitos de internação disponíveis pelo Sistema Único de Saúde no nosso país. Se isso não é um sucateamento, o que será? E aí eu te pergunto, a perspectiva que a gente tem diante disso, numa pandemia como essa que a gente está vivendo. Porque você falou de OSs que fizeram tudo errado, que receberam dinheiro público, não pagaram os trabalhadores, não pagaram direitos trabalhistas, não cumpriram os contratos, mas receberam. E aí elas saíram dessas cidades ou dos estados onde elas estavam, vieram para outras. Em Guarujá também, é um caso semelhante. O hospital de campanha, 15 milhões de reais para funcionar durante 3 meses. Eu até defendi, né? Até a gente ver os números e os contratos,
a gente não pode acusar, nós temos que ter o acesso ao documento para fazer alguma acusação. Então, eu defendi, o prefeito está lá tentando fazer alguma coisa para resolver. Porém, se a gente vê esses números aqui, o que está acontecendo? Eles sucatearam o SUS, fecharam 1/3 dos leitos, aí vem uma pandemia que põe a população em risco e eles precisam de leitos para atender a população. Só que eles fecharam os leitos. Eles fecharam os leitos. O ano passado, eles diminuíram o orçamento da saúde, com isso, fecharam mais leitos. Aí agora, emergencialmente, eles estão indo lá no orçamento, pegando dinheiro do orçamento, para contratar essas OSs, todas elas condenadas, ou em grande maioria condenadas, por uso indevido do dinheiro público, por corrupção, por não pagarem os tributos, por não pagarem os salários dos funcionários. A que está aqui no Guarujá, ela tem processos em relação a isso, e ela ganha uma concorrência sem licitação, é uma concorrência, não um convite, porque ela é convidada, não foi feita nem licitação, e ela vem para cá e ela vai receber 15 milhões para operar um hospital durante 3 meses na cidade. O que é isso, Luana? O que é isso? Explica para a gente o que é isso. É um absurdo. Quem consegue explicar uma coisa dessa, né, Walter? Uma empresa que não se declara como empresa, inclusive não paga imposto como uma empresa deve pagar, né? Se declara aí uma associação, uma fundação, uma entidade filantrópica, qualquer coisa, para disfarçar o seu caráter de empresa que visa o lucro, né? Então, essa empresa que tem dívidas trabalhistas, que vive, como você bem colocou, acho que uma palavra que sintetiza, é uma palavra dura, mas sintetiza, que vivem de parasitar o SUS, ganham mais prêmio, né? Então é isso que vem acontecendo. O que a gente percebe em relação aos leitos, é muito importante isso que você disse, porque o que a gente vive hoje é uma inversão, né? Então, mais ou menos, entre 25% e 30% da população brasileira tem convênio, né? Só que os leitos de UTI estão 55% no convênio. Então, a maioria dos leitos estão nos convênios para uma minoria da população. E o que a gente está assistindo é o baque agora na pandemia, né? Tá ficando muito claro que quem vai salvar muitas das pessoas, inclusive no início da pandemia, viu? Quando começou a vir aqui em São Paulo, muitos hospitais particulares mandavam para o SUS, mandavam para o hospital público, que não pode negar, porque isso é uma das grandes conquistas que a gente tem. O hospital público, ele só pode negar se ele comprova que ele está superlotado. Se não, qualquer pessoa, se for brasileira, se for estrangeira, se tiver com documento, se tiver sem documento, se tiver necessitando, tem que entrar. Então, os hospitais particulares têm essa prática de mandar, e faziam isso no início da pandemia, de mandar para o hospital do SUS, né? Então, o que a gente está percebendo é o contrassenso dessa lógica. Esse contrassenso está se revelando agora nessa situação limite que a gente está vivendo, né? Que a demanda por leitos é enorme, a demanda por leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, só vai aumentar, né? Porque, enfim, a gente tem um presidente que é contra as recomendações básicas para garantir mais vida e para garantir que o mínimo de internações precisa ser feita. A linha do presidente enfim, a linha dele vai gerar que as pessoas precisem de cada vez mais internação. Então, o que a gente vai viver é uma situação limite. E o que a gente acha que é necessário nesse momento é fazer um debate sério, né? Um debate muito sério que a gente precisava ter feito há muito tempo, quando a gente fala de SUS, que é da unificação dos leitos, né? Que é um debate muito importante da gente fazer, né? Que é entender que é necessário, por município, por estado, uma fila única, né? Uma fila única de leitos, em que a gente consiga unificar o que a gente tem de recurso, né? E fazer essa medida, tomar essa medida. Eu queria pegar nessa linha do que você está falando. Eu tenho alguns comentários aqui, vou passar rapidamente os comentários. Rapidamente não dá atenção para os comentários. Quem está acompanhando a nossa aula de hoje, a Márcia Guedes, chegou agora há pouco, ela está dizendo assim: estou amando a aula de hoje. A Lê, ela está perguntando se o governo quer acabar com o SUS. Guarda essa resposta, segura essa pergunta para você responder. A Márcia está fazendo um elogio para você. Gostei do preparo dela, da Luana, acerca do assunto. Parabéns por isso. Eu falei, ela é especialista no tema. Ela veio aqui para dar uma aula para a gente, né? Nesses dias de distanciamento, a gente precisa de aulas explicativas como essa, que nos faz refletir sobre pontos importantes. Gratidão, nós que agradecemos, Márcia, por você estar aqui com a gente. A Clara Gurgel, né, está assistindo a aula aqui e ela está fazendo um comentário aqui importante, né? Ela comentou agora sobre a terceirização, você, né, comentou agora sobre a terceirização. Inclusive, já estamos além, estamos na quarteirização.
gostaria de saber se ela acredita na reversão desse quadro tão enraizado e nocivo. Então, são duas perguntas. A pergunta da Alê, se eles querem acabar com o SUS, você comentou que o ministro Mandetta aceitava discutir a possibilidade de cobrar algum valor, né, para serviços do SUS. Aqui tem uma questão da Clara, que está falando da quarteirização, se você vê alguma perspectiva de reverter um quadro enraizado e nocivo, e eu queria também juntar com essas duas um terceiro elemento para a tua resposta. Não já está privatizado, extremamente privatizado o SUS? Nós não precisávamos, nesse momento, de torná-lo mais público ainda? Como você falou, um controle de fila, de acesso, como na Espanha houve, por exemplo, os leitos de UTI, né, que o Estado foi lá e fez uma intervenção direta nos leitos de UTI para fazer uma fila de ingresso às UTIs centralizada, porque já é assim, viu, Luana? Aqui na região, as vagas de UTI são poucas. E aí, no financiamento regional, para quem não sabe, funciona mais ou menos assim. As verbas do SUS tem todo um ordenamento, né, de distribuição de recursos que precisa ser conhecido pelos gestores, né? Então, os municípios recebem verbas do Ministério da Saúde, recebem verbas dos programas ligados ao Ministério da Saúde, cada programa repassa um valor no ingresso no programa e depois para manutenção das condições de funcionamento dele, como é, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Então, você vai implantar uma unidade de saúde da família, você recebe uma verba inicial para implantar e depois você tem um valor em função da quantidade de profissionais. A quantidade de profissionais, você recebe um valor em função da quantidade de vidas que você tem ali, você tem a liberação de equipes com mais ou menos gente. Isso funciona para o SAMU, para a saúde da família, para a UBS. Então, é um sistema público que tem um financiamento também que vem das 3 esferas. Vem a verba federal, aí você tem verba estadual e você tem o orçamento municipal, com arrecadação própria, tem os repasses que vêm, mas tem também do teu orçamento de arrecadação própria quanto que você vai pôr na saúde. Então, quando o prefeito reclama assim, a saúde tem um gasto elevado, mas vem dinheiro para a saúde, é verba carimbada. O SAMU funciona com verba carimbada. A UBS funciona, em grande parte, com verba carimbada. Mas não é suficiente. Tem verba estadual e tem também o dinheiro do orçamento municipal, que você tem que comprometer lá 15% do teu orçamento total, você tem que investir em saúde. Aí eu digo para você, aí o prefeito vai lá e compra a vaga num hospital público. Então, ele está terceirizando. Ele vai lá e contrata uma organização social para prestar um serviço. Ele está terceirizando. Ele vai comprar medicação, não é um laboratório público que faz, ele compra de laboratórios privados. Ele está terceirizando. Então, quer dizer, a gente já paga para o privado uma grande quantidade de recursos que saíram do orçamento público, né? Já não está muito privatizado esse sistema? E quem é o usuário do plano de saúde? É o usuário de plano de saúde. O plano de saúde não paga o tratamento de alto custo dele. Quem paga é o SUS. O plano de saúde não paga a vacina dele. Não paga transplante, não paga transplante, não paga tratamento do câncer, não paga tratamento de HIV. Enfim, quem paga é o SUS. Só que ele paga para o plano de saúde. O plano de saúde não reverte essa contribuição para o SUS. Então, ele também está tirando dinheiro do SUS, porque o paciente que deveria estar sendo cuidado por ele, um privado, ele recebe do SUS. Eu, por exemplo, eu faço uso de uma medicação de alto custo, Luana, custa R$23 mil a dose. R$23 mil. Quem paga é o SUS. Nossa. Medicação de alto custo. O SUS é que paga. 7 anos, a cada 2 meses, R$23 mil a dose do meu medicamento, nunca faltou. E é o SUS que paga. Então, quando eu ouço alguém falando que o SUS é ruim, eu tenho vontade de chorar. Porque o SUS salva a minha vida. Sem o SUS, eu não estaria vivo. Quem faz um transplante, sem o SUS, não estaria vivo. Quem faz tratamento da AIDS, do câncer, sem o SUS, não estaria vivo. Né? Então, eu queria que você juntasse na tua resposta tudo isso. Desculpa ser tão... Muita coisa, hein? Oi, professora, por favor. Nossa, é muita coisa. Muito bonito seu depoimento, porque ele coloca muito... A gente está falando de números, está falando de dados, está falando de informações muito concretas, mas a gente esquece algumas coisas que são mais da ordem da cultura e do social, né? Quando a gente fala que a saúde deve ser um bem,
do ponto de vista cultural, ideológico, no fundo, essa ideia carrega outra, que é a ideia que só merece viver quem pode pagar. No fundo é isso. Uma ideia leva a outra. Quando a gente fala que a saúde deve ser um direito, a gente está falando que as pessoas, por si só, independente das suas condições econômicas, merecem viver. E o esforço coletivo para a vida daquela pessoa é necessário. Ainda que não seja garantido a vida, né? A vida tem seu fim, mas o esforço coletivo para garantir aquela vida é uma prioridade do ponto de vista social. Então, no fundo, tem a ver com isso. Né? A gente está falando muito de dados, mas trazer esse elemento mais da ordem, da cultura, também é bem importante. Quando você... eu não lembro o nome, não aparece aqui para mim, mas alguém falou da quarteirização. É mais um passo no avanço no avanço dos que querem mais dinheiro na prática, né? Então é sempre uma forma de tentar ganhar mais dinheiro em cima dos fundos públicos, né? Então, a quarteirização, imagino que o que ela está falando é quando que vem acontecendo também aqui em São Paulo, que acontece quando o Moes contrata outras empresas para fazer serviço. Então, por exemplo, eu nunca vi nenhuma UBS daqui de São Paulo em que a UES não contrata uma outra empresa de terceirizado para fazer limpeza, para fazer manutenção, para fazer a segurança, por exemplo. Então, mesmo a UES sendo já uma terceirização, ela nem contrata diretamente a pessoa que vai fazer a limpeza daquele lugar, ou a segurança, ela contrata uma outra empresa, seria uma quarteirização. Também a gente está vendo aqui no Hospital de Campanha em São Paulo, isso é importante dizer, também uma quarteirização, né? A IABAS, como eu falei para vocês, é uma das OS, e ela está fazendo uma prática que é contratar uma outra OS para fazer as contratações de profissional. Então, ela faz a gestão, e a outra OS contrata. Faz sentido? Para mim faz muito pouco. Né? Fica óbvio que é uma maneira de, o máximo possível, distribuir essa renda que vem, essa verba que vem bastante do sistema público. Né? Então, eu acho que essa quarteirização é um fenômeno grave que a gente tem, né? É um fenômeno que é parte da marcha que acontece já há algum tempo do capital privado tentar avançar sobre o que é público para ganhar mais dinheiro, para garantir aí a sua margem de lucro. Eu não acho que, apesar de tudo isso, eu não acho que o SUS esteja privatizado, né? Quando a gente olha para alguns países que têm, de fato, um sistema de saúde privatizado, isso fica óbvio, né? Que outro país você tem um sistema de transplante público? Que outro país, quem tem HIV/AIDS, consegue religiosamente todo mês o seu remédio, né? Então, só em sistemas públicos de saúde. Olhando os dados dos Estados Unidos, que é um país de capitalismo avançado, né? O que a gente percebe é aterrador, os relatos que vêm, né? As pessoas ficando doentes em casa porque não querem chamar a ambulância, porque vão ter que pagar a ambulância. O medo de chamar é enorme, né? Então, ainda assim, o que a gente tem aqui, apesar da privatização, do avanço da privatização, eu acho que ainda é um sistema público de saúde, é por ele que a gente deve lutar, né? A gente tem discutido muito, né? O pessoal que eu debato bastante sobre a situação da saúde e da política, que esse momento da pandemia está forçando o debate de saúde pública na sociedade, né? Tá forçando a gente refletir o quanto que a gente precisa lutar por essa dimensão cultural da saúde ser um bem para todos, né? Porque é óbvio que o governo vai ter que fazer uma escolha em relação a leitos. O governo vai ter que se posicionar, vai ter que falar, ou vai unificar ou não vai unificar a fila dos leitos, né, para UTI. Eu acho que isso não vai ser um debate que vai poder ser postergado muito tempo, pela necessidade que vai acontecer. Então, na hora que esse debate for vir a público, é o momento da gente que luta pelo SUS colocar o que a gente acha que é o correto. Colocar que a saúde deve ser um bem coletivo, né? Que aqui sim, a fila deve ser única, porque as pessoas têm valores de vida igual, e não pelo tanto que elas podem pagar, né? É muito interessante o que você falou, porque os planos, eles recebem o dinheiro das pessoas, mas o cliente do plano pode ir para o SUS à vontade, né? Se eu só tenho o SUS quiser ir para um hospital privado, eu não posso ir. Mas qualquer cliente de privado pode ir para o SUS, né? E esse valor, o SUS de fato não recebe. Precisa ser feito um debate nesse sentido, né? E a partir de um debate sobre os hospitais, por exemplo, a gente consegue generalizar ele para a saúde em geral, para a atenção básica, para os programas, como você falou, né? Inclusive, eu queria aproveitar e fazer aqui, do ponto de vista de denúncia mesmo, você disse que o financiamento vem para a atenção básica, vem o PAB fixo, né? Que é o piso da atenção básica. Você comentou. Essa é uma garantia que está sendo tirada, Em setembro do ano passado, o ministro Mandetta passou a portaria 2979. Chama Previne Brasil. Na prática, tira o piso da atenção básica. Tira o piso. Tira. Vira só
o valor variável para quantas pessoas usaram só para os cadastrados, para o cadastrado, e não para a população daquela área da UBS. Então, na prática, é você tirar o piso para a UBS. Então, pelas projeções que se fizeram, se concretizar essa lei, reduz muito. Vai reduzir pelo menos 30% no primeiro ano de aplicação. É absurdo, né? E teve gente batendo palmas para esse camarada, né? Enquanto ministro, com muitos erros de gestão na estratégia, no enfrentamento, inclusive a própria pandemia, mas já desconstruindo as políticas de saúde que haviam sido implantadas, com mais médicos, por exemplo. Imagine que hoje nós poderíamos ter aqui mais de 10 mil médicos que estavam acostumados a fazer esse trabalho nas comunidades periféricas do nosso país, muitas delas hoje sem ter o atendimento médico de especialistas em atenção básica de saúde, que eram os médicos do convênio que nós tínhamos com Cuba, todos eles trabalhando aqui sem estarem obrigados, tanto é que a grande maioria deles voltou embora para o seu país de origem, tudo isso em nome de uma pretensa ideologia posta, a ideologia da liberdade, na cabeça desses malucos, né? Desculpa, mas eu vou adjetivar aquilo, Ana, na cabeça desses malucos, despreocupados mesmo com a vida dos mais pobres nas periferias, porque vidas dos mais pobres para essa gente não importa, que fique bem claro isso. Tanto é que o presidente da República, sabendo da quantidade de mortos que nós temos, e que a maior parte desses mortos estão em leitos de hospitais públicos, na semana passada nós fizemos uma live aqui, e eu coloquei a fala do diretor-presidente do Einstein aqui em São Paulo, e ele disse o seguinte: nós separamos leitos de UTI a mais do que nós precisamos, nós não vamos usar todos, inclusive como eles mantêm gestão com uma OS, que é ligada ao hospital, a mantenedora do hospital, tem uma OS, e eles mantêm lá o hospital do Mboi-Mirim, aí em São Paulo. Ganham muito dinheiro do SUS, a OS do Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo toda deles. E aí eles vão pegar leitos de UTI que eles tinham separado no Einstein para levar para as unidades de saúde do hospital público, lembrando que essas unidades elas vão ser já foram remuneradas, né? Porque o Ministério da Saúde já liberou mais dinheiro para remunerar mais leitos de UTI, e aí rapidinho ele está com leito parado de UTI lá no Einstein, onde os ricos não vão ter coronavírus, porque eles estão isolados em casa. A grande maioria deles, eles saíram de carro para as ruas, pedindo para todo mundo voltar para trabalhar, mas eles voltaram para o isolamento deles lá. Porque quando eles precisarem de hospital, eles vão para o Einstein. E o diretor do Einstein está lá na Folha de São Paulo, no Estadão, é só ir lá e ler. Ele fala assim, nós não vamos precisar dos leitos de UTI. E aí ele põe os leitos de UTI para gerar dinheiro para ele no hospital público. Porque aí os mais pobres é que estão morrendo de coronavírus, são os mais pobres. Os mais idosos, os mais carentes, os mais vulneráveis. E aí o presidente diz assim, e daí? E daí porque é o mais pobre que está morrendo, não é o mais rico. Porque o eleitor dele, se começar a morrer, com certeza ele vai se movimentar. Né? Porque o Mandetta lá, quando estava no ministério, como você bem falou, cortou o dinheiro que é repassado para as unidades básicas de saúde, que atendem aos mais pobres. As UBSs atendem a população pobre, não é a população rica. O rico não vai tomar vacina da gripe no SUS. O rico paga a vacina da gripe na clínica, porque ele não se mistura com o povo. Vou te falar, às vezes vai e faz uma confusão na UBS. É verdade. Não sabe entrar na fila, é um horror. Já vi muito. E aí a gente está vivendo tudo isso, né, Luana? E eu acho que tem uma pergunta aqui do Roberto, muito interessante, que ele traz para você aqui o seguinte: que medidas emergenciais precisamos defender para a saúde pública e em defesa da saúde pública? Do ponto de vista prático, não adianta bater panela, né? Não adianta bater panela, é importante? É, mas qual a medida assim real? Vamos falar, você falou da Sâmia Bonfim, você falou da Mônica, da Mandata, né? Aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. A gente tem vereadores aguerridos também aí em São Paulo. Infelizmente, aqui na Baixada, nós não temos muitos vereadores comprometidos com essas causas da saúde pública. Infelizmente, deveríamos ter, porque somos uma região muito afetada por problemas nessa área. Mas de que maneira que as pessoas deveriam estar antenadas em relação a essa discussão? Quais são as pautas, quais são as agendas de defesa da saúde pública neste momento?
na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, porque a gente está vendo muitas medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia, mas nós temos um problema estrutural na saúde. Está diminuindo o número de leitos, está diminuindo o investimento em saúde, e a gente precisa resolver isso. Política de saúde pública efetiva. E o Roberto pergunta sobre isso, e eu queria que você respondesse. Tá bom. Vou citar algumas. A primeira não é exatamente a ver com saúde, do ponto de vista estrito, mas tem completamente a ver, que é o que a gente está vendo da renda básica emergencial, né? Está sendo pouquíssimo liberada, né? Eu acho que para garantir que as pessoas consigam ficar em casa, elas precisam de dinheiro garantido, porque quem não tem dinheiro vai sair de casa para ganhar dinheiro, as pessoas precisam comer. Então, acho que uma primeira é a garantia da renda básica emergencial rápida. A Sâmia propôs, junto com a bancada do PSOL, propôs de você ter o prazo máximo de 3 dias para avaliação, né? Porque está aquele em avaliação eterna, as pessoas estão esperando já há muito tempo. Então, isso é uma primeira coisa, não da saúde, exatamente. Do ponto de vista da saúde, tem algumas também. Eu acho que uma primeira é contratação emergencial direta, né? Que é não por OS. OS é temporário, OS é contrato de trabalho precário, né? Então, contratação emergencial. Chamar concursado, que tem concursado que não foi convocado e teve contratação emergencial por OS. Então, chamar os concursados que não foram convocados ainda e contratar emergencialmente. Uma segunda, do ponto de vista do financeiro, é a suspensão da EC 95, né? No momento como esse, no ano de pandemia, o mínimo que a gente pode esperar é a suspensão dessa EC. Tem que suspender. E é um debate que eu não acho que é um debate tão absurdo, né? Porque a gente não está nem dizendo para você alterar essa EC, né? nem dizendo para você eliminar essa EC, mas para que no ano de pandemia ela seja suspensa, né? Que o limite de gasto em saúde seja suspenso, porque é óbvio que vai precisar gastar mais, né? Uma terceira coisa, que é uma pauta que a Mônica Seixas e a Sâmia Bonfim também estão tocando bastante, que é de suma importância para a gente, é a pauta da reconversão industrial, né? Que é para as indústrias brasileiras reconverter essa produção para produzirem materiais de saúde. Então, a automotiva conseguir produzir respirador, indústria química e farmacêutica conseguir produzir álcool gel, indústria de tecido conseguir produzir máscaras e com a garantia da compra pelo Estado, né? Isso seria uma coisa possível de se fazer, porque o mundo está numa guerra para conseguir esses materiais, está uma dificuldade imensa. Então, para as empresas brasileiras conseguirem fazer isso. E, por último, o que eu já citei aqui, que eu acho que é um primeiro passo importante para a gente fazer um debate até mais amplo sobre a questão da privatização e da relação entre o público e o privado no SUS, que é a unificação dos leitos, né? Que é unificar a fila dos leitos. Que é que o Estado ser quem gera os leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, e você poder fazer uma gestão minimamente humana dessa fila, né? A gente viu aqui, eu acompanho bastante a Mônica Seixas, e o que a gente está vendo na prática, assim, o que a gente viu é que os planos dos hospitais privados estavam pressionando para a volta de cirurgia eletiva. O que é isso? Cirurgia eletiva é cirurgia que não tem indicação imediata, né? Tem indicação para fazer, mas não é um caso emergencial. Cirurgia eletiva foi suspensa na maioria dos hospitais para conseguir atender os casos de Covid. E agora os hospitais privados estão tentando retomar a cirurgia eletiva. O que isso quer dizer? Significa, que estão com leito vazio, 2, que querem dinheiro, porque no momento que você faz a cirurgia é liberado o dinheiro do convênio para o hospital privado. Então, uma tentativa de ganhar dinheiro do convênio por parte do hospital privado, e também quer dizer que tem leito vazio. Se tem leito vazio, tem que unificar os leitos para as pessoas pobres que estão com Covid conseguirem o atendimento. Muito bem. Luana, são muitas lutas necessárias importantes, fundamentais, para que a gente possa retomar com mais clareza, né, o papel do SUS na vida da grande maioria dos brasileiros, que dependem desse sistema de saúde, precisam desse sistema de saúde, e num momento como esse que nós estamos vivendo, as vidas de muitas pessoas estão nas mãos dos profissionais que atuam na saúde pública aqui no nosso país. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Sistema público, como você falou, é o maior do mundo, né? É um sistema que assegura vacinação gratuita no nosso país para 300 milhões de doses, são 300 milhões de doses de vacina para mais de 19 doenças no nosso país. E eu queria fazer uma ponte rápida, mostrando também da matéria que está lá no Nexo, que vale a pena o pessoal assistir. Aqui, ó, esse gráfico
que mostra para a gente a distribuição das doenças. Se você não estiver conseguindo ler, eu vou ler rapidinho as cores, mas o que é importante é ver o gráfico. Acho que todo mundo está aprendendo a ler gráfico, né? Gráfico, esse é um gráfico de linha, ele vai mostrar a linha. Se está subindo, é porque está aumentando. Se a linha está descendo, é porque está diminuindo. Esse gráfico é de mortes por doenças no Brasil. Aí a gente tem aí sarampo em roxo, meningite bacteriana, tétano, difteria, coqueluche, poliomielite e rubéola. E uma linha que é a linha da criação do SUS, ali no final dos anos 80. E o que a gente vê em todas elas? Nesse gráfico, claramente. Todas as linhas estão descendo, né? Então, qual a importância do SUS com a vacinação? O maior programa de vacinação do mundo distribui gratuitamente 300 milhões de doses de imunobiológicos por ano, de vacinas para 19 doenças, e o gráfico mostra o efeito prático disso. As doenças têm uma incidência menor de mortes por conta dessa política de vacinação que é exitosa, né, que tem dado resultado. A gente tem no SUS também o maior programa de transplantes de órgãos do planeta, capaz de realizar anualmente mais de 8 mil cirurgias de transplante. Nenhum país do mundo faz isso em sistema público, nessa quantidade. O SUS cuida de pessoas com HIV, distribui por ano mais de 400 milhões de unidades de antirretrovirais, são remédios para cuidar da saúde de quem tem AIDS, que antes matava e hoje, felizmente, por conta da ciência e do desenvolvimento de tratamentos, as pessoas sobrevivem como quem tem diabetes, com tratamento adequado, né, e o controle, elas conseguem ter qualidade de vida e sobreviver. E atende, olha que coisa impressionante, Luana, isso é impressionante. 2/3 dos brasileiros são atendidos de casa em casa, por meio de equipes multidisciplinares do Programa Saúde da Família, a maior iniciativa do mundo em atenção básica. Nenhum país atende tantas pessoas em casa como o Programa de Saúde da Família aqui no Brasil. Luana? Maravilhoso. Um exército, é maravilhoso, é uma baita conquista do povo brasileiro. Né? A atenção básica é uma ferramenta, né, da gente ter a saúde capilarizada, da gente entender que saúde não é só chegar no hospital e ser atendido, né? Saúde é prevenção, saúde é promoção, saúde é feita no território, né? Não é feita só no hospital, é feita na vida das pessoas. Por isso que a UBS tem que estar próximo onde a vida acontece, que é nos bairros, que é nas periferias. Não necessariamente a saúde está concentrada ali no hospital de uma forma centralizada, né? Então, de fato, a gente costuma dizer, de uma forma bem genérica, né, que o Brasil tem a chamada tripla carga de doenças. O que é isso? O Brasil convive com 3 perfis epidemiológicos. Uma coisa complexa, vários países do mundo não têm isso, né? Porque o que acontece? Países mais desenvolvidos têm um perfil de doença crônica e cânceres, né? Então, a maioria das pessoas adoece por diabetes, hipertensão, câncer, doenças da velhice, né? Doenças, assim, próprias da idade. Tem um outro perfil de países mais pobres, que é um chamado perfil mais infeccioso, né, de doenças do tipo... Países que tem perfil que criança morre de doenças infecciosas. Né? Países pobres, países que têm pouco saneamento básico, doença se espalha muito por água suja, enfim. Esse é um certo perfil. E tem um terceiro perfil que é causa externa, que é países violentos, países que têm acidentes e tal. Então, o Brasil é um país que a gente chama da tripla carga de doença, que tem os 3 perfis num lugar só. Então, o Brasil tem uma população que envelhece tendo doença crônica, tendo câncer, tendo necessidade de tratamento mais de longo prazo, principalmente crônico. Tem uma parte da população também no país que tem um perfil ainda de doença infecciosa, que é de criança que morre ainda de tuberculose, que morre ainda de dengue, que morre ainda, enfim, de doenças que antigamente chamava de tropical, né? Mas, enfim, típicas de países mais pobres, né? E tem a violência, né? Então, o SUS lida com essa complexidade de perfil, né? E consegue atender de uma forma integrada, né? Esse perfil tão diversificado da população brasileira, que é uma população que sofre de uma violência, né? Que sofre de doenças da velhice, doenças crônicas e de doenças típicas de países que não têm saneamento, que, enfim, tem estrutura ruim de vida mesmo. Lida com essa complexidade e vai bem. E o desafio é muito grande, né? Porque
com tudo que a gente está vivendo nesse momento, de falta de, apesar de ser um sistema muito grande, ele ainda carece de muito investimento, como nós falamos claramente, né, numa linha de raciocínio muito breve, e tentando fazer uma síntese. Me perdoe se eu cometer algum equívoco, professora, mas tentando fazer uma síntese. O SUS é uma conquista de luta dos brasileiros, foi importante para poder inserir no atendimento e na atenção à saúde milhões de pessoas que estavam fora de um sistema de atenção à saúde aqui no nosso país, porque não tínhamos um sistema universal. A partir do seu nascimento, ele vem sofrendo ataques, pela resistência que existe de competir o orçamento público na saúde com a necessidade dessas elites que querem se apropriar dos recursos públicos, do fundo público, para pagamento de juros da dívida e outros benefícios. Então, o SUS está em constantes ataques e eles vão criando mecanismos para sucatear o SUS e, ao mesmo tempo, permitir que, com isso, eles se apropriem desses recursos a partir de iniciativa privada. A gente vive hoje num modelo que é um modelo híbrido entre financiamento público e contratação pública e privada para fornecer serviços necessários para atender aos brasileiros. E aí, no meio de tudo isso, o que a gente tem? Uma redução dos investimentos públicos em saúde que levaram o sistema a um momento de colapso, de quase colapso, porque em algumas cidades a gente tem hoje falta de leitos já no dia a dia, no cotidiano. Nós temos um número de leitos de UTI, e isso é relevante falar por causa da pandemia, que é insuficiente, é um número muito pequeno comparativamente com outros países que estão no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil. Nós temos menos leitos por habitante do que deveríamos ter, embora não haja um número adequado, indicado, mínimo, por uma questão política, inclusive, né? Porque esses órgãos de saúde, a própria OMS, tem ali uma dimensão política também e tal. Então, é que nem número de alunos por sala de aula, ninguém quer dizer o número, porque no dia que disser o número, você não pode pôr um a mais, né? Então, eles querem que vai pondo um a mais, é leito de hospital, a mesma coisa. Eles nunca falam qual é o número apropriado, adequado de leitos, até porque não pode faltar um, porque ninguém deveria morrer por falta de leito, por falta de atendimento. E a gente vive isso com um sucateamento difícil que a gente está vivendo aqui. E aí tem algumas pautas e agendas de luta, como você falou. A principal delas é a luta para que a gente tenha a unificação das vagas existentes, para que todos tenham direito de usar vaga de hospital e ninguém morra não tendo vaga no hospital, sendo que ao lado tem um hospital particular com vaga que poderia salvar a vida da pessoa. Porque a vida é mais importante do que o dinheiro, e infelizmente tem gente que morre porque não tem vaga, mesmo existindo a vaga num hospital particular. É isso, né? E aí o Roberto, nós estamos indo quase para o final, dentro do nosso combinado de horário, mas tem mais uma pergunta do Roberto sobre a situação dos trabalhadores da saúde diante da pandemia. É uma pergunta super pertinente, e eu gostaria que você respondesse para ele. Qual a sua análise sobre esses heróis da saúde que estão enfrentando a doença com a própria vida? Pois é, a situação, eu acho que a pergunta do Roberto é talvez a mais importante que a gente tem para fazer aqui, porque diante de todos esses ataques que o SUS está sofrendo, os trabalhadores estão numa encruzilhada, né? Eles têm que salvar vidas, eles se expõem, né? Eles estão numa situação de muita pressão num sistema que está sucateado, né? Então, por um lado, você tem pessoas precisando do seu atendimento, pessoas que têm pouca estrutura, pessoas desesperadas, e do outro lado você tem você mesmo, uma estrutura muito ruim para atender aquela pessoa. Então, a situação é grave, né? Os relatos que a gente tem de falta de EPI são absurdos, profissionais que não têm máscara, que não têm luva, que não têm equipamentos básicos para garantir a segurança, né? Profissionais que trabalham horas e horas e horas, com pouquíssimo descanso. No hospital de campanha aqui em São Paulo, inclusive, técnicos de enfermagem, o plantão é de 6 horas, não tem direito à alimentação, tá? Então, são vários os exemplos de trabalhadores, segundo o governo, são vistos como heróis, mas na prática não são tratados como heróis, são tratados como trabalhadores precarizados, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pedir, né, é que os trabalhadores sejam respeitados, tenham direito à estrutura, tenham direito a garantir a própria segurança para conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Porque imagina o frustrante que é você não conseguir desenvolver um bom trabalho. Além da própria falta de segurança em si, vem a questão emocional, vem a questão de saúde mental, né? Você não conseguir ajudar uma pessoa por falta de estrutura, isso é muito difícil.
do ponto de vista emocional mesmo, para os trabalhadores. É muito pesado, é muito penoso. Então, precisa ter um respeito para dar uma estrutura de trabalho, né? E precisa, obviamente, mais contratação, porque tá muito trabalho para pouca gente. Isso em vários municípios, fica óbvio. Então, a nossa cobrança tem que ser nesse sentido de valorização dos profissionais, né? Então, não somos anjos, somos trabalhadores que precisam de respeito, né? Então, isso é uma coisa importante da gente ter. Inclusive, a gente vai estar em breve lançando o manifesto SOS Trabalhadores da Saúde, vou te mandar também para a gente compartilhar junto. São várias medidas para a gente conseguir garantir a segurança dos que cuidam. Eu fiquei muito tocado, Luana, inclusive nas minhas aulas, mesmo com as crianças menores, de sexto ano, logo no início da discussão sobre a pandemia, quando a OMS declara a pandemia, uma ou 2 semanas depois, a gente já começa a verificar os políticos daqui políticos que atuam na área da saúde, né, políticos não apenas de mandato, né, mas a Secretaria de Estado da Saúde aqui fez uma reunião, inclusive, importante reunião, e eu me recordo de um depoimento, esse depoimento viralizou, depois até foi confirmado, porque começa a circular no WhatsApp, mas a Folha de São Paulo, ela confirmou o depoimento que foi de um médico cardiologista, o doutor Jatene, eu não lembro o primeiro nome dele, eu lembro do Adib Jatene, que já é falecido, né? Ciro Jatene, acho que foi Ciro Jatene, alguma coisa assim. E ele fez um depoimento muito assertivo sobre o enfrentamento da doença. E para quem não acompanhou isso, lá no início, ele falava exatamente tudo que nós estamos vivenciando agora. A dificuldade de enfrentamento da doença, ele fala das expectativas em relação aos profissionais de saúde que atuam em UTIs, ele dizia da dificuldade desses profissionais de lidarem com a doença, porque eles começam a ficar extenuados com o trabalho, é muito difícil. Ele falava do exemplo da China, eles fizeram uma videoconferência com os chineses, né, contando para eles que a grande dificuldade era motivar as pessoas que começavam a perder vidas, a todo momento. Então, você está lá em UTI, quem está em UTI está acostumado a perder vida e a salvar a vida. E ali o profissional que está ali, vendo a pessoa que está lá 10, 15 dias entubada, para poder respirar, porque a máquina respira pela pessoa, e muitos profissionais ali 12, 13, 14 horas trabalhando, sem poder ir ao banheiro, usando fraldas geriátricas, o profissional de saúde usando fralda geriátrica por debaixo do macacão, porque ele não podia tirar o macacão para ir ao banheiro, porque o risco de contágio era muito elevado, e o trabalho que dá para você se desinfetar, enfim, poder voltar ao trabalho era muito grande, então muitos preferiam ficar sem fazer suas necessidades para não deixar os pacientes sem ter alguém ali para atender, e pessoas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, porque quem está em UTI precisa de fisioterapia, 24 horas, precisa de auxiliar de enfermagem, de técnica de enfermagem, de psicólogo para a família, médicos que estão ali atendendo, operadores de equipamento, enfim, é uma equipe multidisciplinar muito grande, muito envolvida, e a carga emocional é muito grande, e faltam profissionais. Não é só máquina, gente, não é só comprar respirador, é ter gente para trabalhar. Então, muitas pessoas estão aí batendo panela dentro do carro, né, pedindo para sair do isolamento e tal. Gente, vocês têm que valorizar quem está lá trabalhando e dando a vida pela nossa vida, porque é um pouco isso. Né? É desesperador ver o que está acontecendo, né, Luana? Porque já faltam profissionais, faltam condições de trabalho, e tem gente ainda insuflando outras pessoas e achando que é brincadeira o que está acontecendo, que não vai dar em nada, que não vai pegar para mim. É um pouco isso, né? É desesperador ver tudo isso acontecendo, e principalmente porque muita gente não pode fazer isolamento, já está em risco por ter uma condição de vulnerabilidade, e em respeito a essas pessoas, nós deveríamos estar ainda mais fortes no isolamento, ainda mais fortes na resistência, ainda mais fortes na luta por todos aqueles que não podem estar isolados. Eu queria muito te agradecer, Luana, por ter vindo hoje aqui, te passar a palavra para fazer o encerramento. Antes disso, eu queria só dar os números de hoje, tá? Rapidinho, de Guarujá. Aqui os números divulgados agora às 18 horas pela Prefeitura de Guarujá. Nós temos aí 193 casos confirmados, chegamos a um número de 17 casos recuperados,
9 desses confirmados estão internados, 3 em UTI, e são ainda 252 casos suspeitos, 34 internados e 12 em UTI. Nós temos 15 pessoas em UTI. Guarujá, só para você ter uma ideia, nós tínhamos 10 leitos de UTI antes, pelo SUS, em Guarujá, e já estamos ocupando 15. Então, tem alguma coisa aí importante para todo mundo entender, né? Tá faltando leito de UTI. Claro, o hospital colocou mais 10 em funcionamento. Então, nós estamos usando 150% do contratualizado. Nós estamos pagando 5 leitos a mais, já por conta da Covid-19, fora os leitos que estão sendo usados para outras doenças. São 7 mortes investigadas, 7 óbitos investigados, ainda não confirmados, 8 óbitos confirmados, ou seja, nós temos uma perspectiva de 15 óbitos na cidade, um número que vem aumentando. Nos últimos dias, esse número vem em crescimento. Então, gente, é muito sério. Luana, para a sua fala final, para o seu encerramento, já te agradecendo muito pela brilhante... Eu queria só te agradecer, Walter, pela oportunidade dessa conversa, desse papo super importante. Gostei muito da conversa, acho que você também sabe bastante, apesar de ser um cara da área da educação, você entende bastante de política pública de saúde. Queria agradecer, queria desejar muita força para o pessoal que está no Guarujá. Daqui de São Paulo a gente deseja isso, né? Aqui a situação está muito grave. Você falou das carreatas, foi terrível, né? No domingo retrasado, eu vi, né? Passou aqui por perto de onde eu tô. Cheguei a ver alguns, eles inclusive bloquearam a entrada do HC, né? Então é uma situação de... Eles passaram em frente ao HC bloqueando a entrada. Então, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão muito mal, trabalhadores estão trabalhando há 12 horas, essas pessoas passando em frente, buzinando, dizendo para todo mundo voltar para casa. Parece mentira, parece mentira. Eu demorei para acreditar até eu ver. Então, eu acho que o momento da gente ter muita força, né? A gente também ter muito entendimento do nosso papel político nisso, né? Porque tem tudo a ver com a política, da gente entender que a gente precisa cobrar por um Estado que de fato garanta a vida das pessoas, por políticas públicas que garantam a nossa vida, e eu acho que fora Bolsonaro, porque enquanto esse homem estiver no poder, a gente, na presidência, a gente vai continuar penando muito. É isso, queria agradecer. Lamentável, né, que a gente tenha nesse momento que ficar reafirmando o óbvio, lamentável que a gente esteja numa disputa de narrativas totalmente equivocada, porque não tem nada mais importante do que a vida, e lamentável a gente ter que concordar que o governador de São Paulo está fazendo algo muito mais adequado, eu não vou falar melhor, porque jamais vou falar isso, mais adequado ao que é necessário nesse momento, do que o presidente da República do nosso país. É triste saber... Menos lunático, né? Que a gente tem um sistema de saúde que poderia estar centralizando as ações de saúde pública no nosso país, que é um país de dimensões continentais, que poderia estar capitaneando essas políticas de enfrentamento a uma pandemia, que podia estar colaborando com os estados e os municípios de uma maneira muito mais efetiva, que poderia estar instruindo os brasileiros para agirem na sua própria proteção e na preservação da vida. Um país que, como o nosso, tem uma quantidade tão grande de pessoas que dependem de um serviço público de saúde, o presidente da República está trabalhando contra o sistema de saúde que ele deveria estar defendendo para salvar a vida das pessoas, muitas delas que o elegeram e que estão em risco de morte por causa das loucuras, das maluquices, da maldade, da vilidade que esse sujeito, que esse indivíduo, que esta pessoa boçal, banal, né? Hannah Arendt falava da banalidade do mal. Ele é como aquele nazista que fazia aquelas atrocidades com os judeus, né? Levando os judeus para câmaras de gás e depois ia para casa e dar uma mamadeira para o filhinho recém-nascido. Né? Essa é a banalidade desse indivíduo que fala da morte das pessoas como se fosse algo normal, comum, natural, e não é. Nós estamos diante de uma realidade difícil de aceitar, e nós não podemos realmente relativizar isso. Fora Bolsonaro é pouco, né? Fora Bolsonaro é pouco. É fora essa política neoliberal, é fora esse capitalismo assassino que nós temos, né? É fora essa sociedade hipócrita que defendeu esse tipo de política e que continua defendendo esse tipo de política. A vida acima de tudo.
E amanhã, Luana, eu vou estar aqui com 2 pessoas também, 2 mulheres, aliás, é uma semana de mulheres, né? Nós vamos estar aqui juntos. A Lenísia Freitas, que foi minha aluna no ensino médio, a Jéssica Garcia, que é mestranda em aquicultura, a Lenise é estudante de ciências biológicas na Unesp, e a Jéssica é mestranda em aquicultura no Instituto de Pesca, aqui em Santos, e as duas, elas fazem uma pesquisa sobre os impactos socioeconômicos nas comunidades pesqueiras, em relação ao trabalho das mulheres e em relação à importância da pesca nessas comunidades aqui na região. E aí eu pedi a elas que viessem falar sobre os impactos socioeconômicos nas comunidades pesqueiras em tempos de coronavírus, de Covid-19. E elas vão estar aqui comigo amanhã no Dia do Trabalho, falando das trabalhadoras da pesca e dos impactos dessa atividade na economia local e dos impactos dessa doença nessa atividade econômica. É desesperador, Luana, também. Como na área da saúde, a área econômica também está sofrendo muito. Mas a vida, em primeiro lugar. Totalmente. Muito obrigado, viu? Ótimo. Um grande abraço. Eu que te agradeço. Um abração. Beijo para todo mundo. Para vocês também, para você também, para todos. Eu acho que tem só mais algum comentário aqui. Deixa eu só... o Roberto, ele está mandando obrigado pela sua aula. A Alê está mandando fora Bolsonaro. Vamos acabar com isso aqui. Vamos terminar, né? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até amanhã. Conto com vocês. Até.